Olá pessoal, sejam bem-vindos à edição semanal de notícias da revista Web Asas. Combustível da aviação fica mais barato, mas não consegue aliviar custos das aéreas. A partir desta semana entrou em vigor a redução de 10,4% no valor do querosene de aviação, QAV, anunciado pela Petrobras na semana passada. O desconto é sobre o preço de venda para as distribuidoras. Esta é a segunda queda consecutiva no valor do combustível, que já havia sofrido uma redução de 2,6% em agosto. O QAV responde por aproximadamente 50% dos custos de companhias como Azul e Gol, de acordo com cálculos da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR. A entidade afirma que a redução de preço, no entanto, não chega a ser um alívio sobre os gastos. Com base em dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, a ABAR argumenta que o preço do combustível de aviação subiu 168,7% entre 1º de julho de 2019 e 18 de julho de 2022. No mesmo intervalo, o valor do diesel subiu 126%, enquanto o da gasolina e do GLP, gás liquefeito de petróleo, avançaram respectivamente 126%. A situação de intensa volatilidade impossibilita a projeção de impacto nos preços, disse a associação. Em nota, American Airlines anuncia acordo para a compra de 20 jatos supersônicos. A American Airlines está apostando em um futuro em que os jatos supersônicos podem retornar aos céus, transportando passageiros em algumas rotas a velocidades aproximadamente 2 vezes mais rápidas que as atuais aeronaves comerciais. A Boom está desenvolvendo um jato chamado Overture que, segundo a empresa, será capaz de transportar de 65 a 80 passageiros a quase o dobro da velocidade do som. Mas o jato ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento. O quão grande é essa aposta, no entanto, ainda não está claro. A companhia, que disse ter feito um depósito para até 20 jatos supersônicos com a opção de comprar até mais 20, se recusou a compartilhar os termos financeiros do acordo anunciado. Temos um vídeo detalhado aqui no canal sobre o jato Boom supersônico da Overture. Link no final deste vídeo e na descrição. Azul atinge marca histórica de 200 voos diários a partir do aeroporto de Viracopos. Principal hub da Azul para voos domésticos e internacionais, o aeroporto de Viracopos vai atingir recorde no mês de setembro com 201 voos diários e diretos, operados pela companhia para quase 70 destinos, entre eles os com maior demanda corporativa, como Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, mas também para destinos reconhecidos pelo seu potencial no segmento de lazer, como por exemplo, as capitais do Nordeste. Viracopos segue investindo para suportar o incremento da movimentação de passageiros de sua principal cliente, a Azul. Nos últimos 2 anos, foram colocados em operação mais 9 pontes de embarque no terminal de passageiros, com 50 milhões de reais de investimentos, disse o diretor-presidente de Viracopos, Gustavo Misnick. Viagens do Brasil para a Argentina, Chile e Peru lideram a retomada internacional da Latam na América Latina. A Latam tem observado que as viagens do Brasil para a Argentina, Chile e Peru têm liderado a sua retomada internacional na região. Somente de janeiro a junho deste ano, a capacidade da Latam Brasil para esses 3 países cresceu 245% na comparação com os mesmos meses de 2021. No primeiro semestre, os 3 países corresponderam a uma média de 80% de todos os passageiros internacionais da Latam Brasil, na América do Sul. Mais eficiente, a companhia já voltou a voar de forma sustentável para 20 destinos no exterior a partir do Brasil, eram 26 destinos antes da crise da saúde mundial. Como apontam os dados levantados pela companhia, foram transportados 4 vezes mais passageiros para esses destinos na América Latina no primeiro semestre de 2022, comparado ao mesmo período de 2021, quando as viagens internacionais estavam mais limitadas em função das restrições impostas pela crise da saúde mundial. Gol amplia a oferta em Montes Claros, Minas Gerais, com novas rotas para Brasília e Salvador. A Gol Linhas Aéreas opera desde 2010 sua base de Montes Claros, Minas Gerais, com voos diretos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A partir de hoje, 1º de setembro, fruto do investimento da companhia na expansão regional de sua malha aérea, novas rotas passam a ligar o município mineiro a outras 2 importantes capitais do país, Brasília e Salvador, com voos diretos em 3 frequências semanais de ida e volta. Os novos voos de Montes Claros para Brasília e Salvador são operados pela companhia parceira Voipés, a serviço da Gol. Nos 2 trechos, a Voipés utiliza a aeronave ATR-72, com capacidade para 68 passageiros.
Já na rota Montes Claros-São Paulo, Guarulhos, GRU, a Gol emprega as aeronaves Boeing 737-700 e 737-800, com capacidade, respectivamente, de 138 e 186 passageiros. Brit retira Buenos Aires do serviço com São Paulo. A Brit deixará de envolver Buenos Aires na ligação entre São Paulo e Londres a partir de 28 de março do ano que vem, de acordo com o gerente regional da Brit, Ibéria no Brasil, José Antônio Coimbra. Dessa forma, os voos serão operados de forma separada, sendo um direto e diário de Londres para São Paulo e um de Londres para Buenos Aires, este último com 5 frequências semanais. Fizemos essa mudança com base na demanda e nas perspectivas futuras. Essa alteração resultará em um aumento de 30% a 35% na oferta, comentou Coimbra, gerente da Brit, Ibéria no Brasil. Atenção Salvador. Air Europa retoma Salvador em dezembro de 2022 e amplia a frequência em maio de 2023. Com 90% de ocupação nos voos diários entre São Paulo e Madrid, a Air Europa retoma em dezembro suas operações em Salvador. Segundo o diretor no Brasil da companhia aérea espanhola, Gonzalo Romero, a empresa terá 2 operações semanais em dezembro, ampliando para 3 frequências entre Salvador e Madrid em maio. A demanda está muito aquecida e mesmo o corporativo já vem retomando com bons resultados nos últimos 3 meses. Acreditamos que viveremos essa alta demanda pelo menos ainda no primeiro trimestre do próximo ano, como resultado da retomada no pós-crise de saúde mundial e por conta da recomposição da malha internacional a partir do Brasil, avaliou Romero. Ainda sem planos para a volta dos voos em Recife e Fortaleza, Romero diz que esses são os próximos passos da Air Europa no Brasil. Hoje temos um problema sério de falta de aviões. A Boeing demorou 15 meses para entregar um avião. Grupo IAG, Brit, Ibéria, assume participação de 20% da Air Europa. Como esperado desde maio, o International Airlines Group, IAG, assumiu uma participação de 20% na Air Europa, se tornando a maior acionista da companhia aérea espanhola. O IAG anunciou que confirmou o empréstimo de 100 milhões de euros que concedeu à Globalia na participação de 20% na aérea. A aquisição desta participação só será possível mantendo também a Air Europa e a Ibéria, membro do IAG e principal transportadora da Espanha, independentes uma da outra. Essa notícia representa o início do último capítulo de uma negociação que começou em novembro de 2019, quando a Ibéria anunciou que adquiriria a Air Europa por 1 bilhão de euros. No entanto, a crise de saúde mundial, a grave crise econômica na Air Europa e as preocupações da União Europeia, em relação a uma fusão entre a Ibéria e a Air Europa atrasaram a aquisição. Luiz Galego, CEO do IAG, afirmou que pode levar até 1 ano e meio para o grupo adquirir a Air Europa. Ele descreveu a compra como um processo muito complexo, mas que beneficiaria a indústria aérea e a aeroportuária espanhola. TAAG anuncia mais frequências entre Brasil e Angola. A TAAG Linhas Aéreas Angolanas anunciou o aumento da frequência de voos entre São Paulo e Luanda, Angola. A novidade foi apresentada durante um encontro entre os executivos da companhia, associações, agentes de viagens e jornalistas, que ocorreu no Brasil, na capital paulista, no período da manhã. A companhia terá 4 voos semanais a partir de 5 de novembro e a intenção é expandir para 5 frequências por semana, até o fim deste ano. Atenção Florianópolis e Goiânia. A Azul já vende passagens de seu novo voo Florianópolis-Goiânia. A Azul iniciou a venda de passagens aéreas entre Florianópolis e Goiânia. A partir de 10 de novembro, serão 3 voos diretos e semanais ligando as capitais de Santa Catarina e Goiás, operados pelas aeronaves E1, com capacidade para 118 passageiros. Este é um sonho antigo da Azul. Ter essa conexão entre Florianópolis e Goiânia é algo que estávamos almejando. Com o incremento desta rota, contemplaremos clientes que estão viajando a lazer e também aqueles que estão se deslocando a trabalho, destaca o gerente de planejamento de malha da Azul, Vitor Silva. Agora gostaríamos de ouvir a sua opinião. Com a queda dos preços dos combustíveis, você acredita que o preço das passagens aéreas vai diminuir? Deixe o seu comentário abaixo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de inscrever-se e deixar o seu like. Siga-nos também no Instagram, @revista-web-asas. E se você deseja colaborar com o crescimento do canal, para trazermos mais conteúdos relevantes, o nosso Pix está na descrição. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.